Tá gatinhando já, tá vendo? Um aninho já começou a andar. Presta atenção, ó. Capítulo 8, igreja. O leproso purificado. O título diz assim, ó. O leproso purificado. Então olha que forte. Esse título tá dividido em duas partes. Antes, um homem que era leproso e depois um homem completamente purificado. Duas partes e duas vidas esse homem viveu. Uma vida completamente doente, enferma, destruída, acabada, mas também ele passou a viver uma vida completamente sã, curada, purificada. Só que essa divisão de vida só aconteceu quando ele se pôs a buscar Jesus. E ali, naquele momento, naquele instante, quando ele estava diante do Senhor, a vida dele mudou. Porque como o bispo sempre fala, toda vez que você tem um encontro com o Senhor, você nunca mais é a mesma pessoa. Algo muda sobre você. Então até ele encontrar com o Senhor, ele era um homem completamente enfermo, leproso. Um homem, em outras palavras, maldito. Porque aquela doença era uma doença terminal. Uma doença que veio para matar. Estava condenado à morte. Condenado a sofrer até o último dia da vida dele. Só que quando ele buscou o Senhor Jesus, ele buscou. A importância de você buscar. Quando ele buscou, aquilo que condenava ele à morte já não condenava mais. Aquilo que condenava ele à doença terminal, aquilo que condenava ele a sofrer até o último dia da vida dele, não existia mais. E é assim na tua vida. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos condenados a viver uma vida de sofrimento, de dor. Nós íamos padecer por causa do pecado. Nós íamos ser condenados ao inferno eterno. Mas por causa de Jesus e por Ele, recebemos a graça de ser salvo. Por causa de Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus, ele veio para todos. O macumbeiro, o feiticeiro, o prostituta, o ladrão, o drogado, o viciado. Só que enquanto essa pessoa não tiver esse encontro com o Senhor, ela ainda vai estar condenada a viver uma vida terminal. Ela ainda vai estar condenada a viver uma vida que vai levar ela ao sofrimento, à morte, à condenação. Porque Jesus, ele veio e fez por todos. Só que tem pessoas que ainda não aceitaram o que ele fez. Então, a vida desse homem foi dividida em dois momentos, Nazaré. Um momento que ele era completamente leproso, condenado à morte por causa da doença. Mas no momento que aquele homem foi purificado, não apenas o corpo, mas toda a vida. É igual você. Você que se encontra aqui hoje, você também viveu dois momentos da sua vida. Quando você estava no mundo condenado a sofrer, condenado ao inferno, condenado a viver uma vida miserável, doente, enferma, uma vida de destruição. Mas a partir do momento que você teve um encontro com o Senhor, tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que te condenava, tudo aquilo que era sujeira, toda a lepra do corpo, do coração, do espírito, o Senhor purificou. Você está entendendo, sim ou não? Só que aí você fala assim, mas bispo, eu ainda estou vivendo o que eu vivia lá fora. Sabe por quê? Porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ter um encontro com o Senhor não é ir todo dia para a igreja.
não é marcar presença no banco de uma igreja. Não, irmão. Ter encontro com o Senhor não é ficar todo 20, 30 anos dentro de uma igreja, no ministério. Não, irmão. Ter encontro com o Senhor, irmão, é quando você entrega a tua vida, a tua vontade. Quando você entrega para Deus tudo que você tem. Não estou falando de dinheiro, fica tranquilo, tá? Porque é o teu coração que importa para Ele. Quando você entrega para Ele e você abandona a tua vontade só para viver a dele. Senhor, a partir de agora não é mais a minha vontade que importa, é a tua. Isso é ter um encontro com o Senhor. Aí a tua vida, a tua história, ela muda. Você já teve esse encontro com o Senhor? Se você não teve, saiba de uma coisa. Nessa noite Ele está te chamando para te encontrar e mudar toda a tua história. Amém? Nessa noite Ele te chama, Cristiane, para você ter esse encontro. E diz assim a palavra de Deus, presta atenção. Vamos lá, versículo 1. Olha que forte. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então, o Senhor Jesus, ele estava no monte, dando o sermão da montanha. Ele estava lá no monte pregando a palavra para aquela multidão. Só que Jesus não ficou apenas na palavra. Jesus desceu para agir, para colocar em prática tudo o que foi pregado. O milagre não aconteceu lá em cima do monte. Jesus desceu para fazer acontecer. Só que presta atenção. Aquele que viu o milagre acontecer, o povo, a multidão que viu o milagre acontecer com os olhos, antes teve que ouvir a palavra. Tem muitas pessoas que querem ver o milagre acontecer, só que elas não querem, não estão dispostas a ouvir a palavra. Tem pessoas que querem ouvir oração, que querem a oração do pastor, do bispo, que querem oração para que elas enxerguem o milagre. Sabe essas pessoas que vêm para a live? Só vêm pedir oração, mas depois que o bispo ora não ficam para ouvir a palavra? Elas não vão conseguir, por quê? Porque é necessário que você escute a palavra. Se você não sabe, se você não escuta a palavra, a tendência é que você não enxerga o milagre também. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que nem sabem que Deus é capaz de fazer. Você fala, bispo, mas Deus é capaz de fazer tudo. Quem disse? Presta atenção. Deus não é conivente com o que é errado. Então Ele não vai poder fazer. E se você não consertar o que está errado, você não vai poder receber o que você quer. Porque Deus pode fazer tudo. Deus não é conivente com o pecado. Então não adianta você pedir para Deus abençoar o teu relacionamento se você está vivendo em pecado. E você não vai saber disso se você não ouvir a palavra do Senhor. Então, Jesus, desceu daquele monte depois de pregar a palavra. Desceu para agir. Porque quando somos homens e mulheres de Deus, a nossa vida... que bom, tá vendo? Valeu a pena ligar pro bispo? Quando somos homens ou mulheres de Deus, a nossa vida não pode ficar apenas em palavras. Tem que passar em atitudes, em 100 atitudes, irmão. Muitas vezes você só fica em palavra, mas você tem que mostrar atitude. Jesus lá em cima daquele monte, ele deu um sermão, ele pregou. Só que ele queria mostrar que aquilo que ele pregou era verdadeiro. Ele queria agir, mostrar o poder dele. E é igual você. Você fala muito. Você fala que prega, e é isso, e é aquilo, e é isso. Mas na hora de mostrar, de agir, você não age. Está na hora de você colocar a tua fé em prática. Você não precisa ter medo. Porque se você ouviu a palavra e a palavra foi plantada no teu coração, você pode ter certeza que você vai agir e vai obter o teu milagre. Não adianta apenas viver pela palavra, irmão, se você não colocar em prática.
aquilo que é plantado aqui dentro. Você está entendendo, sim ou não? Jesus pregou a palavra. Ele sabia da palavra. Só que estava na hora dele cumprir a palavra. Ele pregou que cura, que restaura, que muda, que transforma. Só que ele desceu para fazer acontecer. E é a mesma coisa na tua vida. É a mesma coisa. O Senhor desce para fazer um milagre acontecer. Não fica apenas na palavra. O homem pode ficar só na palavra. De que vai fazer, de que vai levar, de que vai mudar. Mas Deus não. Deus, ele pega e cumpre a palavra dele. Mas se você tem cumprido a sua, quando você colocou o teu nome no livro dizimista, você tem cumprido a sua, quando você colocou o teu nome na campanha, ou quando você fala que vai entregar a tua vida para Deus, que vai orar, que vai buscar, você tem cumprido a tua palavra com o Senhor. Não é com o bispo não, mas é com Deus. Quando você falou que ia ser fiel, que ia jejuar, que ia ser mais forte, que ia ser mais firme, que ia buscar mais Ele de coração, que não ia deixar o impedimento de lá fora impedir você de buscar Deus. Esse é o problema. Está na hora de você agir. Amém, amém. Glória a Deus, Cleia, glória a Deus. E diz mais assim a palavra, presta atenção. Versículo 2, escuta. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Olha que forte. Presta atenção. O leproso, ele não podia andar em qualquer lugar, porque a lepra é uma doença contagiosa. Ela passa em quem está perto e quem tocar. Aquela multidão não ia permitir. Ganhei uma galáxia. Deus abençoe, meu amor. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado de coração. Estava precisando, sabia? Que Deus abençoe e multiplique. Fica essa pastora para mim, tá? Você tá entendendo, sim ou não? Olha que bênção, tá vendo? Vem lá de longe para abençoar. É assim que Deus age. Quando muitos de dentro não abençoa, Deus envia lá de fora. É o que vai acontecer na tua vida também. Se quem está com você não quer fazer por você, se quem está com você não quer te abençoar, não importa, não liga não, irmão. Porque Deus envia alguém lá de fora para fazer na tua vida aquilo que quem está dentro não quer fazer. É desse jeito. Se quem está dentro não quer te ajudar, a família, amigos, não quer ajudar você, não tem problema. Deus envia pessoas lá de fora para te ajudar. É assim que Ele age. É assim. Dessa maneira que aconteceu. Você está entendendo, senhor? Não? Voltando aqui para a palavra agora. Presta atenção. Está dizendo assim que aquele leproso, ele chegou, ele se pôs até o Senhor. Olha, primeira coisa importante, irmão. Ele não deixou que a multidão fosse um empecilho. Ele não deixou que a multidão fosse empecilho para ele não chegar até o Senhor. A multidão podia afastar, podia apedrejar, podia tirar ele de lá. Está escrito aqui que uma multidão desceu com o Senhor. E lá foi o leproso. Irmão, ele não tinha nada a perder. Aquela doença já estava condenando ele à morte. Não tinha mais o que perder. Pastora, obrigado de coração. Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Que Deus multiplique ricamente na tua vida, tá? Muito obrigado mesmo. Ele não tinha mais nada o que perder. Para ele, aquele encontro com Jesus era tudo ou nada. Era ou não era? Era tudo ou nada ali para ele. Ele não permitiu que a multidão fosse um empecilho. Talvez você está nesse ponto, irmão, aonde você está vivendo tudo ou nada. Só que você tem permitido que a multidão seja um empecilho para você chegar até Jesus. Muitas vezes a casa, a família, pessoas, escolhas, o mundo. Ele estava doente, enfermo. Só que ele foi até o Senhor. Nada parou, nada impediu. Mesmo doente, mesmo com aquela multidão que podia matá-lo,
ele teve coragem de chegar até o Senhor. Parece que hoje em dia tudo te impede, irmão. Qualquer coisa impede você. Qualquer coisa te impede. Ah, se alguém falou alguma coisa, se alguém fez alguma coisa, se não deu certo lá, se a resposta não foi como você queria, tudo impede você de buscar Deus. E você acaba vivendo e convivendo com o mesmo problema, porque você permite que as coisas te impeçam de chegar até o Senhor. E olha que forte, presta atenção. Diz assim, tô pregando agora, no versículo 2: e eis que veio o leproso e o adorou. Mas bispo, como que ele adorou? Se ali está falando assim, que ele disse: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. É assim que ele adorou. Falando assim: Senhor, a tua vontade está acima da minha, porque eu estou doente, eu estou enfermo, a minha vontade é ser curado, ó Pai. Mas se for da tua vontade. Quando você deixa a tua vontade de lado para fazer a vontade de Deus, você passa a adorar o Senhor. A melhor forma de você adorar a Deus é quando você olha para a vontade dele e não para a sua. Ele estava doente, estava doendo, só que ele chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, se for a tua vontade, pode me purificar, pode me limpar. Não era a vontade dele, porque ele queria, só que ele entendeu que a vontade era de Deus. A melhor forma de adorar o Senhor é quando você faz a vontade dele. Não adianta adorar de lábios. Eu amo Jesus, amor da minha vida, e adoro até em inglês. I love you. Em francês, em tudo. Só que você não adora em verdade, em vontade. Você adora de falar, mas na hora de fazer e de demonstrar que a vontade do Senhor está acima da sua, aí não, meu Pai, mas eu quero. Eu quero, é a minha vontade, Senhor. Faz a minha vontade, é isso. Faz, meu Deus, é a minha vontade. Mas cadê você fazer a vontade dele? Você pede para Deus fazer a tua vontade, do teu jeito, da tua maneira, como você quer, mas fazer a vontade dele não. Presta atenção, irmão. Aquele homem doente, leproso, chegou até Jesus, se colocou diante dele e falou: Senhor, eu reconheço o teu poder, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ponto importante, reconheceu o que Jesus podia fazer. Ele não chegou com dúvida. Mas será que o Senhor pode? Será que... Ele chegou com a certeza de que Jesus podia fazer alguma coisa. Ele chegou lá e se colocou e falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, tá? Se for da tua vontade, me cura. Ele chegou reconhecendo que o Senhor era poderoso para curar, para libertar, para restaurar, para transformar. Você reconhece o poder do Senhor na tua vida? Você reconhece que Ele tem poder para mudar a tua história, para mudar a tua vida? Se você reconhece, então por que você tem duvidado que Ele vai agir ao teu favor? Se você reconhece que Ele pode tudo, que Ele é capaz de tudo, então por que você tem duvidado que Deus é na sua vida? Por que você tem duvidado da palavra? Se Ele disse que vai entregar, que vai fazer, que levou sobre a cruz a tua enfermidade, por que você duvida? Se você sabe que Ele tem poder, que Ele pode tudo, que eu posso todas as coisas em quem me fortalece, por que você tem duvidado então? Aquele homem tinha tudo para duvidar. Estava doente, leproso. Só que ao invés de ele olhar para a dúvida e para aquilo que poderia acontecer, ele colocou os olhos na cura e na resposta que ele queria. Aquele homem sabia onde encontrar o socorro e ele não hesitou em nenhum momento em chegar até o Senhor. Você sabe de onde vem o seu socorro, irmão? O teu socorro não vem do bispo, não vem do pastor, não vem da igreja, não vem do salão, não vem... O teu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Jesus.
Pare de hesitar em procurar o teu socorro aonde você pode encontrar, porque só em Deus você vai encontrar. Pare de hesitar em procurar o teu socorro em Jesus e ficar procurando o teu socorro no mundo lá fora, nas pessoas lá fora, porque aquilo que você precisa é só no Senhor que você vai encontrar. Estão entendendo, sim ou não? Só em Jesus, mais ninguém. Mais ninguém, igreja. E diz mais assim, ó, vamos lá. Versículo 3. Olha que forte. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado. O que me chamou a atenção quando eu estava lendo hoje à tarde, eu estava até no telefone, irmão, que eu atendi hoje, meu Deus. Às vezes, não vou mentir para você, pessoal, o bispo vai falar a verdade. Às vezes o bispo tem que ler a Bíblia de madrugada para saber o que eu vou pregar, porque às vezes eu não consigo ler de tarde, de atender as pessoas. Diante de Deus, parece que vocês têm um GPS, irmão. Cada vez que eu vou pegar a Bíblia, chega uma mensagem. Não estou reclamando não, tá? Pelo amor de Deus, o bispo está aqui para isso. Mas muitas vezes eu não consigo responder todo mundo. Mas presta atenção. O que me chamou a atenção aqui? O que me chamou a atenção: Jesus estendeu as mãos e tocou no leproso. A lepra, ela era contagiosa, irmão. Ela passava pelo toque, pelo ar, pela respiração. Jesus tocou naquilo que era impuro. Aos olhos de toda aquela multidão, ninguém podia tocar naquele homem. Ele era impuro, se você não sabe. Tudo aquilo que tinha lepra tinha que ser afastado. Lembra Miriam, quando ficou leprosa? Teve que ser afastada do acampamento? Lembra? Foi tirada para longe, para fora do acampamento. Então, aquele homem vivia afastado de todos, porque ele era impuro, leproso, doente, enfermo. Só que Jesus não ligou para isso. Jesus, ele toca onde ninguém quer tocar. Jesus, ele vai atrás de quem ninguém quer ir. Presta atenção. Eu sei que muitas vezes a mão do homem está encolhida para te ajudar. Está encolhida para te ajudar, para te levantar, para te restaurar. Mas entenda uma coisa, Jander. A mão de Deus nunca está encolhida. Não importa quem você foi no passado, quem você era. Não importa se no passado você era uma pessoa drogada, uma viciada, uma prostituta, um ladrão. Não importa, irmão. Se no passado você era enfermo, impuro, se você pecou, você errou, para Deus não importa. Ele estende as mãos para tocar na vida aonde ninguém quer tocar. Aquele leproso, ninguém queria tocar. Não tinha um homem, ninguém, para tocar naquele homem, porque ele era impuro. Mas Jesus tocou. E quando Jesus tocou, ele curou. Talvez você chegou aqui hoje e você fala: bispo, eu não mereço. Eu sou pecador, eu sou impuro, eu sou falho. Eu errei tanto até aqui, bispo. Hoje, bispo, eu errei tanto, eu fiz tanta coisa, bispo. Eu não mereço. Ninguém, bispo, todo mundo virou as costas para mim por aquilo que eu fiz, por uma atitude errada que eu tomei no passado, bispo. Todo mundo virou as costas para mim. Estão me julgando como se fosse uma pessoa condenada, uma pessoa que vivesse completamente errada, uma pessoa que não tivesse valor por causa de um erro que eu cometi lá atrás, bispo. Ninguém mais estende as mãos. Ninguém mais quer saber de mim. Todo mundo me julga como perdido, como impuro, como desastre, a ovelha negra da família. Mas saiba de uma coisa: mesmo que ninguém queira estender as mãos para te ajudar, nessa noite o meu Jesus estende para te ajudar. E Ele vai tocar sobre você, porque Ele quer. Jesus falou assim: eu quero, seja limpo. Olha que forte. Jesus falou: seja limpo. E logo se purificou.
Você viu que foi rápido? Não precisou muita coisa? Você viu? Não precisou muita coisa não, irmão. Quando aquele homem se colocou diante de Jesus de todo o coração, e Jesus falou: seja limpo! Tudo foi limpo. Ali não tinha mais marca, não tinha mais doença, não tinha mais lepra, não tinha mais enfermidade. Aquele homem se levantou para viver uma nova vida. Porque toda vez que você encontra com o Senhor, você muda. Aqui não tem mais mão. Não importa o que era o teu passado, não importa quem você era no passado, não importa o que estava na tua vida lá atrás, não importa qual era o pecado, qual era a falha, o que você fez, irmão. Não importa. Quando você é tocado por Deus, Ele te limpa de tudo. Limpa a tua mente, limpa o teu coração, limpa o teu corpo. Não interessa quem você foi, o que você tinha, o que você carregava. Deus fala para você: seja limpo. E logo ele se purificou. Você está entendendo, sim ou não? Logo ele se purificou. A marca, a dor, o passado, um passado de tormenta, um passado de pesadelo, um passado de condenação, não apenas pela doença, mas pelos olhos de todos, porque todos que olhavam condenavam ele à morte. Vai morrer. Não tem mais jeito, Adriana. Perdeu. O marido não vai mais voltar. O filho não tem jeito. A vida dela não vai mudar. O emprego não vai acontecer. Ela nunca vai ter o carro, a casa, a família. Aos olhos de todo mundo é condenado. Mas aqueles olhos que condenavam aquele homem, tiveram que ver aquele homem ser limpo. Os mesmos olhos que condenavam foram os olhos que ficaram perplexos com aquilo que aconteceu. E é o que vai acontecer na tua vida. Os mesmos olhos que olham para você e te condenam vão ter que ser os olhos que vão ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Porque você se colocou diante do Senhor e algo vai acontecer na tua vida, você pode ter certeza. Amém? Amém, igreja? E diz mais assim, vamos lá. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha que forte. O Senhor Jesus falou assim, ó, sai daqui agora, não fala com ninguém aqui. Sai daqui agora, porque esse povo viu. Não precisa falar para eles, eles viram, tá? Eles estavam comigo ouvindo a palavra. Mas vai lá no sacerdote e mostra para ele o que aconteceu. Mas leva a oferta que Moisés pediu. Porque Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. E a oferta que Moisés me pediu, Jesus não aboliu, já estava lá. Fala assim, ó, vai lá, mas leva a oferta, tá? Não vai de mão vazia, não. Então olha que forte. Aquele homem recebeu um milagre, recebeu a cura, recebeu uma nova vida. Só que Jesus deu uma ordem para ele. E aquele homem obedeceu. Sabe qual é o problema, irmão? É que tem muitas pessoas que depois que recebem o milagre do Senhor, não obedecem mais a palavra. Elas não levam mais para Deus aquilo que é dele. Quando recebe a bênção, o milagre, a resposta, recebe o dinheiro, recebe a porta aberta, elas não obedecem mais a Deus. As coisas para Deus é sempre em último lugar. Presta atenção. Deus ele faz na tua vida para que aquilo que ele fez sirva de testemunho de obediência. Deus faz na tua vida para que você possa obedecer, irmão. Jesus falou assim, leva a oferta que Moisés mandou. Você recebeu a cura aqui, eu fiz. Só que entrega também aquilo que é de Deus. Entrega para Deus, vai lá, leva. Você quer receber tudo do Senhor. Você quer receber tudo de Deus. Só que você não quer entregar nada.
Fica tranquilo que eu não estou falando do teu dinheiro, dá o teu dinheiro para mim. Por enquanto eu não estou falando, depois. Mas você não quer entregar nada, irmão. Você não quer entregar nem o primeiro dia, o primeiro minuto do teu dia para Deus. Nem para acordar e já falar, Senhor, muito obrigado, eu entrego o meu dia para o Senhor. Não. Você não quer entregar nada para Deus, irmão. É tudo para você. É porque o meu dia tem que ser assim, é a minha vontade, as minhas escolhas. E Deus, o que você tem entregado, o que você tem oferecido para Ele? Olha para você. Olha para aquilo que você tem. E você vai enxergar tantas coisas que Deus te deu, que muitas pessoas lá fora queriam ter o que você tem. Esse emprego que você reclama, muitos lá fora queriam ter. Essa casa que você reclama, muitos lá fora. O carrinho, ou muitas vezes as duas pernas que você anda, a pernona aí, que você... muitas pessoas queriam ter. O pão, o arroz, o ovo, que você só reclama. Onde eu comi pão? O dia inteiro. Café da manhã, pão. Almoço, pão. Janta, pão. Pão, pão, pão. Depois descobri que está parecendo um pão. Só pão. É o que tinha. Mas eu sou muito grato ao meu Deus. Obrigado, Pai, pelo pão. Pelo pão de cada dia. Lembra lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja grato. Ofereça para Deus. Você não percebeu que Deus tem oferecido tudo para você? Tem oferecido um culto abençoado. Um culto que era para ser Ele, porque a gente vem aqui para cultuar Deus. Mas Deus é tão generoso que Ele acaba vindo, Ele permite que o bispo venha aqui para entregar para você uma palavra. Era para ser algo para Deus, um culto para Deus de adoração, porque o culto, né? Cultuar o Senhor. Só que Ele é tão bom e generoso que Ele permite que venha aqui um miserável para abençoar a tua vida. Usa quem não é ninguém para abençoar a tua vida. Só que você não quer entregar nada para Deus, porque é muito, né? Ah, já faço demais. O que você faz para Deus demais? O que você faz? O que você tem feito para Deus no teu dia? Participar de cultos, reuniões, lives? Não. Cadê a tua obra? Já fez a tua obra hoje? Já falou de Jesus para alguém? Falou lá fora, lá no teu emprego, você falou, ó, Jesus, tá? Jesus te ama, tá? Jesus quer mudar a tua vida, a tua história. Você compartilhou uma oração, compartilhou um vídeo, uma palavra hoje. O que você fez para Jesus? Você faz para você. Busca pela tua vida financeira, tua vida sentimental, o teu casamento, a tua família, a tua casa, os teus negócios, tudo para você. Mas cadê para Jesus? Então Jesus falou assim, olha, eu te curei agora, só que você vai me obedecer, tá? Vai lá no sacerdote e leva a oferta que Moisés pediu. Leva a oferta que Moisés deixou determinado. Leva, entrega. E olha que não foi o sacerdote que tinha curado, foi Jesus. Não foi o bispo, não foi eu, não foi o pastor, é Jesus. Mas Jesus falou, leva lá para ele a oferta. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Agora eu vou continuar com uma outra história, tá? Porque essa daqui é muito curta. Mas eu não vou ler tudo não, tá? Até o 8 ali. Agora vamos pro versículo 5, aonde vai falar do centurião de Cafarnaum. Presta atenção, meus amores, ó. Escuta, até no versículo 8 ali, tá? Ó, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Isso me chamou a atenção, porque nos versículos antes, o que tinha chegado até o Senhor era um homem leproso, miserável, não tinha nada, nem saúde. E logo depois veio um homem poderoso, rico, com status. Sabe de uma coisa, irmão? Querendo ou não, não importa quem você é.
vai chegar um dia que todos vão ter que procurar Jesus. O rico, o pobre, o branco, o preto, o amarelo, o verde, não importa. Nos versículos antes, quem tinha chegado até Jesus era o doente, o leproso, o enfermo. E logo depois quem veio até o Senhor era o centurião, o chefe, o que comandava. Todos precisam do Senhor. E se você buscar o quanto antes, melhor para você. Às vezes tem pessoas que se acham, e quando vê você buscando o Senhor, elas falam: ih, olha lá, a crente lá buscando o Senhor, já vai ela lá assistir o bispo de novo, aquele ladrão. Ninguém me elogia, só pancada. Já vai de novo assistir lá, ó. Olha lá, já vai buscar Deus. Mas não desista, irmão. Porque um dia ela também vai ter que buscar. E ela vai buscar por aquilo que você já está vivendo. Você que veio buscar antes dela, vai estar vivendo um milagre, vai estar vivendo o teu sonho. E ela vai ter que buscar aquilo que você já passou a viver. Deixa falar, deixa julgar, deixa apontar o dedo. Porque quando ela tiver que vir buscar, você já vai estar vivendo. Bispinho lá. Bispinho ainda é uma forma de amor ainda. Estão entendendo, sim ou não? Olha lá. Sou crente. Deixa falar. Porque quando elas tiverem que vir buscar, Jander, você já vai estar vivendo o teu sonho realizado. Com o teu salão grande, enorme. Com o teu projeto. Com a tua loja. Com a tua família buscando a Deus. Deixa. Porque todos um dia, a Bíblia fala assim, que todos os joelhos se dobrarão e terão que reconhecer que Ele é Cristo. Todos vão ter que reconhecer. Enquanto eles vão ter que estar reconhecendo, você vai estar vivendo a palavra. Estão entendendo? E diz mais assim, vamos lá rapidinho para terminar. Versículo 6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Isso me chamou muita atenção. Aquele homem era rico. E escuta, ele podia colocar outro criado no lugar dele. Ele chegou aquele homem rico, humilde, por isso que era rico, porque era humilde de coração. Chegou até Jesus buscando pelo criado. Alguém que ele podia substituir. Ele podia tirar, não podia ligar. É meu criado? Só trocar, manda colocar outro aí. Problema dele. Só que quem ama de verdade não abandona. Não importa o que seja. Quem ama de verdade não abandona. Aquele homem não era apenas um criado. Era alguém do coração. Qualquer um podia ser trocado. As pessoas trocam de igreja, trocam de pastores, trocam de bispo. Mas quem ama de verdade não larga, não abandona. Escuta. Aquele criado não tinha serventia para aquele homem. Ele era paralítico. Um criado paralítico servia para quê? Para nada. E estava completamente atormentado. Aquele criado não tinha mais serventia para aquele homem. Muitas pessoas, quando alguém não tem mais serventia, elas descartam, lançam fora. Não presta mais, não serve mais. É assim, sim ou não? Agora não pode mais me ajudar? Então não serve mais, então vai. Não pode mais fazer? Então não serve mais para mim. Não tem mais nada para me oferecer. Não tem mais nada que possa fazer. Aquele homem era paralítico, irmão. Não fazia mais. Só que aquele centurião, ao invés de trocar, ele foi procurar ajudar. Não foi descartado. Porque quem ama não descarta. Quem ama não troca. Quem ama não abandona. Não era por aquilo que eu falar escravo, né, meu servo. Não era por aquilo que o servo podia oferecer. Era por quem o servo representava para ele. Não era apenas um servo que podia oferecer algo. Não era apenas uma pessoa que tinha algo a oferecer.
era quem representava. As pessoas trocam hoje, irmão, porque elas encontram alguém que pode fazer mais, alguém que pode dar mais. Ah, não, aquela igreja lá é melhor, aquela tem altar. Não, aquele pastor, ele prega, ele tem mais gente na live dele, ele é mais elegante. Trocam. Presta atenção, irmão. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você nunca abandona quem no pior momento da sua vida te ajudou. Você não deixa de lado quem no pior momento da tua vida esteve com você. Quando você precisou, não foi outro, não foi outras pessoas, não foi ninguém. Foi aquele ali que estava contigo. Quando estava desempregado, quando não tinha, quando precisava do milagre, do socorro, foi ali que você encontrou ajuda. Mesmo que não foi o pastor, o bispo que fez, porque eu não sou ninguém, irmão. Eu só sou uma ferramenta. Mas foi ali que estendeu a mão, que falou da palavra, que orou, que ensinou, que jejuou, que vai para o monte sem cobrar nada. Porque tudo é cobrado hoje. Cobra para orar, cobra para campanha, cobra para o monte, cobra para tudo. Aquele servo estava ali. Só que no pior momento da vida dele, aquele centurião não abandonou. Ao invés de descartar, ele procurou ajudar. É o que você tem que fazer. Ajude, irmão, quem um dia esteve com você no teu pior momento. Quem fez de tudo para te ajudar. Quem ama não descarta, não joga fora. E presta atenção. No mesmo versículo diz assim, que aquele homem era paralítico. E ele estava completamente atormentado. Porque uma pessoa que vive a mesma situação ano após ano, ela vive atormentada. Aquele servo estava completamente atormentado, porque ele vivia sem poder sair do lugar, Jander. Verdade, Jander, é. Eles cobram tudo a campanha. E ainda chamam no WhatsApp para cobrar, né? Campanha dos Salmos 91, aí tem que dar R$90. Aqui o bispo pede R$5 de oferta, misericórdia. Chega a R$1. Aquele homem estava completamente atormentado porque era paralítico. Então olha que forte, irmão. Sabe por que muitas vezes a tua mente está atormentada? O teu corpo está atormentado? Porque você não está saindo do lugar. Parece que você parou, a tua vida estagnou. E quando a tua vida estagna, ela fica parada, irmão. Começa a vir o tormento sobre você. Você fica se procurando saída, não consigo, não dá, não tem jeito. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Então quando a pessoa não consegue mais andar, se locomover, eu não estou falando apenas fisicamente, não. Em todas as áreas da sua vida, a pessoa fica atormentada. Sem Jesus. Sem Jesus ela fica atormentada. Olha o bispo aqui, irmão. 2 anos que eu faço culto. Sempre o mesmo povo. Imagina se eu fosse ficar atormentado por causa disso. Misericórdia. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo, irmão. E a semente, quando ela é plantada, ela leva tempo para germinar, para crescer. Vai fazer 2 anos que eu comecei a fazer, que eu plantei a semente. Na hora que ela crescer, a terra não vai impedir o crescimento dela. Na hora que ela crescer, os frutos é você que vão colher, você que está aqui comigo sempre. Estão entendendo, senhor? Não? Quando a obra cresce, irmão, é você que colhe o fruto. Mas agora voltando aqui para a palavra. Vamos lá. Então aquele homem estava atormentado. E uma pessoa atormentada atormenta outras pessoas. Estou mentindo, sim ou não? Ah, irmão, vou falar a verdade para você. Pessoa atormentada atormenta outras pessoas. Misericórdia. Eu falo por experiência própria, irmão. Irmão, eu atendo tanta pessoa atormentada, irmão, que é cada pedido que... Meu Deus do céu, às vezes dá vontade de falar, ah, meu Deus, eu desisto. Não dá. Porque o bispo explica, o bispo fala, eu mostro e... Só que a pessoa está tão atormentada que ela não consegue enxergar. Não consegue. Mesmo falando, explicando, mostrando.
ela não consegue, irmão. Difícil, complicado. E o pior é que você não pode debater. Você não pode dar uma bibrada porque a palavra Deus não permite. Porque a vontade era para ver se aprende. Sabe quando você tem o seu filho, irmão, e você fala, não aprende, mas você tem essa pressão, aprende, não, então vou dar um cascudo. Aí você tem que dar um tapa para ver. Eu queria que o pastor pudesse ter esse poder diante de Deus. Eu queria, irmão, que eu não ia mandar a Bíblia pelo correio, não, irmão. Eu ia mandar cara, para ver, porque é difícil. Então, uma pessoa atormentada, ela atormenta todos que estão ao redor. Todos. E aquela casa, por causa daquele servo, também já estava vivendo isso. E presta atenção, vamos lá, versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Esse versículo é lindo. Grifa aí na tua Bíblia. Jesus falou assim: eu irei e lhe darei saúde. Até a tua saúde vem de Deus. Até a sua saúde quem dá é Jesus. Está escrito aqui, ó. Eu irei naquela casa. Olha lá, que nem a Juliana, eu estou pregando aqui, ela está pedindo ajuda. Estou pregando a palavra. Eu irei e darei saúde. Você está entendendo, sim ou não? Aquele homem não estava apenas doente fisicamente. Ele estava completamente atormentado, a mente atormentada, o espírito atormentado. Então, quando Jesus entra na tua vida, Ele restaura completamente a tua saúde física, emocional, espiritual, completamente. Jesus falou: eu irei e lhe darei saúde. Saiba que nessa noite, Jesus trouxe você aqui e Ele manda te dizer que Ele está te dando a saúde que você quer. A saúde que você precisa é Jesus quem dá. Ele é a saúde. Ele te mantém de pé. Ele é a cura. Jesus te dá saúde nessa noite. Tanto física, tanto mental, tanto espiritual. A saúde para o teu casamento, a saúde para a tua família, a saúde para os teus projetos, para o teu negócio, a saúde para a tua empresa. Jesus é quem dá saúde. Esse é o nosso Deus. Mas agora que vem o hífen, Karen, presta atenção. Agora que vem, ó, versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha que forte. Aquele centurião falou assim: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, eu falho, eu não sou digno, mas diga apenas uma palavra e o meu criado será liberto. Daí onde o Senhor estiver, uma palavra e o milagre acontecerá. Tem momentos ao teu redor que você vai olhar e você não vai encontrar Jesus. Todo mundo já passou por isso. Tem momentos que você está olhando assim para a situação da tua vida, onde você se encontra, e você fica: Jesus, cadê o Senhor? Mas entenda uma coisa: mesmo que nessa situação você não encontre Jesus, se ali houver a palavra, o milagre acontece. Jesus deixou a palavra, irmão, para que nesses momentos, quando você olhar e não encontrar Ele, você a use. Mesmo que você olhe e você não consiga encontrar ou enxergar Jesus, se ali existir a palavra, o milagre acontece. E aquele homem reconheceu. Aquele homem reconheceu: Jesus, eu não sou digno.
que o Senhor entre. Mas basta uma palavra, e Ele sarará. Maria, uma palavra, irmão. Mas deixa eu perguntar para você. Se apenas uma palavra cura, liberta, salva, restaura, quais são as palavras que têm sido encontradas em você? Aquele homem falou: Jesus, apenas uma palavra do Senhor, e Ele curará, e ele será curado. Quais são as palavras que têm sido encontradas na tua boca? Eu não consigo, eu não posso, eu desisto, não dá mais para mim, eu não vou mais buscar, eu não quero mais. Quais são as palavras que têm sido encontradas em você? Presta atenção. Se nessa noite você usar a palavra do Senhor, se nessa noite você determinar, basta uma palavra e você enxergará um milagre acontecer na tua vida, a situação mudar. Basta você falar: Senhor, eu confio em Ti, Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida. Jesus, me cura, restaura, muda. Jesus, transforma. Eu acredito, Jesus, que o Senhor vai mudar a minha situação. Tudo vai mudar. Basta uma palavra. Eu creio, eu acredito, eu recebo. Eu tomo posse, Senhor. Uma palavra, irmão. O diabo coloca muitas coisas contra você só para te impedir de falar. Porque ele sabe, irmão, que se você determinar, basta uma palavra e você recebe o que é seu. Ele vai colocar muito empecilho, muito problema, só para que você não confesse. Só para que você continue dizendo que não adianta, que não dá. Porque ele sabe que quando você mudar as suas palavras, o milagre acontece. Aquele centurião falou: Jesus, daí mesmo, aonde o Senhor estiver, basta uma palavra para que lá na minha casa o milagre aconteça. Eu não vou terminar de ler o resto, você termina de ler na sua casa. Mas é para terminar de ler antes de você dormir. E você vai ver que o milagre aconteceu. E como aconteceu. Mas nessa noite aqui eu estou preocupado com o teu milagre. É com você. Eu não sei o que você precisa. Não sei o que você veio buscar. Só que eu sei de uma coisa. Nessa noite a palavra do Senhor vai te curar, te libertar, te restaurar e transformar a tua história. Amém, igreja? Amém? Vamos buscar o nosso Deus então? Vamos buscar a presença dele? Você crê, Luana? Na porta aberta, no socorro, basta uma palavra. Já é meu, bispo. Já é meu aquele emprego, aquele salão, aquela porta, aquela bênção, aquele carro. Aquele homem não, homem não. Já é meu, bispo. Em nome de Jesus. Amém? Então aonde você estiver nessa noite, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, porque o Espírito Santo vai levar para você o que você precisa. Declara: Espírito Santo.